Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Jesus, por essa tarde de sexta-feira que o Senhor nos concede. Muito obrigado porque o Senhor é fiel. Muito obrigado porque o Senhor é bondoso. Nós te louvamos, Pai. Obrigado por essa chuva que o Senhor nos presenteia. Seja protegendo, Senhor, aqueles moradores de ruas, aqueles que, de uma forma ou outra, passam situações difíceis, no relento, que o Senhor venha protegê-los em nome do Senhor. Nós queremos agradecer, Senhor, por essa oportunidade de proclamar a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Nós te louvamos, Pai, agradecidos porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é maravilhoso. Fala conosco, Pai. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, aceita, Senhor, a nossa dedicação de poder continuar estudando a Tua Palavra, de aprender com o Senhor, que o Teu Espírito Santo fale com todos. Abençoe aqueles que estarão comigo nessa live, para mais um estudo, para que o Senhor venha abrir as nossas mentes e o nosso coração em nome do Senhor. Nós agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos oferece. Em nome do Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com você nessa sexta-feira à tarde. Eu acho que você aí da sua casa está escutando. Nós estamos aqui no bairro onde eu moro. Está chovendo bastante e eu espero que em nome de Jesus nós consigamos transmitir essa palavra de Deus na sua vida e que nós possamos estudar um pouquinho da palavra do Deus Todo-Poderoso. Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema muito importante. Nós já estudamos o Pai Nosso e eu queria trabalhar em uma das palavras que está lá no Pai Nosso, daquela dissertativa de Mateus capítulo 6, daquela narrativa que Jesus nos ensina sobre a oração dominical. E um dos momentos importantes nessa narrativa fala sobre o perdão. E hoje, esta tarde, eu queria conversar com você um pouquinho, estudar com você um pouquinho esse estudo bíblico sobre o perdão que nos liberta. O perdão que nos liberta. Esse é o tema do estudo desta tarde. E o texto básico que eu queria compartilhar com você está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e versículo 22, que diz assim: Então Pedro aproximou-se dele, ou seja, de Jesus, e disse-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui muitas vezes nós nos apegamos com relação a números. E você já ouviu eu falar para você que muitas vezes os números, principalmente o número 7, número 12, são trabalhados no contexto bíblico com relação a símbolos. Essa é uma situação que muitas vezes é uma realidade na hermenêutica da interpretação da bíblica, e essa hermenêutica nos traz a certeza que algumas vezes o Senhor fala no sentido metafórico, ou algumas narrativas bíblicas são metafóricas, outras são palavras que na aplicação primária é o contexto que estava acontecendo ali. Em outras situações, ele usa literalmente aquilo que ele está falando. Para você ter uma clareza nisso, é que muitas vezes, por exemplo, nós percebemos que no contexto de Eclesiastes, no contexto de Provérbios também é muito claro isso, quando ele fala que o filho é como uma flecha.
para aquele contexto, para você entender que a flecha que está sendo utilizada ali é no sentido metafórico. Que a flecha que está falando é que o filho é lançado para a rua. Então, no sentido muitas vezes literal, a flecha é usada no sentido metafórico. Né? A arma, flecha, é para ilustrar que você lançará o seu filho ao mundo. Em outros momentos, a flecha é usada no sentido literal, falando que flecha realmente é uma arma. Então, aqui, no sentido de 7 vezes que Pedro se aproxima de Jesus e relata o texto bíblico em Mateus capítulo 18, versículo 21, versículo 22, que Pedro estava questionando Jesus, perguntando para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar aquele que me fere? Será só 7 vezes? E Jesus responde: não é só 7 vezes, Pedro, mas sim até 70 vezes 7. Não importa o sentido de quantidade de vezes. O que importa é que nós precisamos entender que o perdão está na toda a nossa caminhada cristã. Hoje está faltando perdão individual, está faltando um perdão com relação à família, está faltando um perdão com relação ao marido que traiu a esposa e a esposa precisa perdoar o marido. Da mesma forma, pode ser o contrário, a esposa pode ter traído, o marido precisa perdoar. E a minha pergunta para você nestes dias: será que a humanidade pratica o perdão? Será que os seres humanos convertidos em Jesus estão caminhando e trabalhando o perdão? O perdão possui 2 esferas. O perdão requer do Orlando, exemplo, pedir perdão. E requer também da outra pessoa liberar o perdão. Porque muitas vezes nós achamos que ela fez alguma coisa, ou ele fez alguma coisa para mim, e eu jamais vou perdoar. Eu perdoo tudo, menos isso. Sabe o que é isso? É o coração duro. É um coração que nos machuca porque não queremos perdoar. A minha pergunta para você esta tarde: existe alguém magoado com você? Você está magoado com alguém? Você entende que você precisa ser perdoado por alguém? Ou você precisa perdoar alguém? Será que alguns ou todos nós não precisamos trabalhar um pouquinho mais o perdão? Hoje a humanidade se destrói porque não estão perdoando. Não estão caminhando no perdão, não querem perdoar. Será que não está na hora da humanidade entender que nós vivemos uma vida que é passageira? Uma vida que é muito rápida. Nascemos nessa caminhada aqui na Terra e vamos embora. Quanto tempo? Não sei. Mas será que nós não precisamos trabalhar o perdão? Será que nós não precisamos caminhar em direção ao perdão? Sabe por quê? Porque o perdão liberta. O perdão nos deixa livre. O perdão nos purifica. Quando nós pensamos nisso, 3 textos eu queria trazer para você, além do que eu já trabalhei com você em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 6, da oração dominical, a oração do Pai Nosso, que diz assim: perdoa as nossas ofensas. Versículo 12. Como também nós perdoamos os que nos ofenderam. Capítulo 6 também de Lucas, versículo 37 diz assim: perdoem e serão perdoados. Em Mateus capítulo 6, ainda falando da oração dominical: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. O perdão é necessidade.
urgente de nós trabalharmos o perdão. Porque a vida, por ser muito rápida, nós guardamos tantos rancores, tantas mágoas, tantos momentos difíceis, mas o perdão é condicional. Sabia disso? Do mesmo jeito que você olhar para Mateus capítulo 7, que fala que do jeito que você julgar, você vai ser julgado. E do jeito que você perdoar, você será perdoado. O perdão é uma necessidade para agora, para esses dias. Porque do jeito que eu perdoar, eu serei perdoado. Do jeito que eu julgar, serei julgado. Então o perdão é condicional. Condicional para mim? Não. Condicional para a minha salvação. Se alguém machucou você, ou se você machucou alguém, está na hora de você ir até ela e pedir perdão. Liberar essa pessoa da sua vida. De você viver livre para continuar. Mas você pode talvez pensar assim, perdoar por quê? Por que eu tenho que perdoar? Quem na minha situação perdoaria? Quem entenderia que aquilo que aquele me fez, se também sofresse isso, não perdoaria? Então eu justifico por não perdoar. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nessa sexta-feira chuvosa de hoje, a partir das 17 horas que nós começamos, agora 5h12, que existia um homem que tinha motivos sobre motivos de mostrar o significado do perdão. Ele poderia não perdoar. Ele poderia viver uma vida achando, eu não vou perdoar. Eu estou enviando o melhor de mim, o meu filho, chamado Jesus, para morrer pelo ser humano, pela criatura, sendo que a criatura merece aquilo que eles estão escolhendo como pecado. Mas Jesus entendeu o significado do perdão e nos mostrou o significado, o verdadeiro significado do perdão. Ele sofreu angústia, ele sofreu ansiedade, ele teve tristeza e ele foi humilhado. Talvez você esteja se perguntando, eu não vou perdoar porque esse me humilhou demais. Eu sofri. Eu tive na minha vida essa atitude que causou sofrimento, foi um espinho na minha carne. Talvez você possa falar essas situações. Mas eu quero dizer para você que o perdão liberta. E o exemplo claro de Jesus, que ele levou o espinho na sua cabeça como uma coroa. Ele foi chacota. Ele foi esmurrado. Ele foi esbofeteado. Ele sofreu calúnia, injúria, difamação. E nos mostrou que o que é sofrer. Ele foi açoitado. Ele foi torturado pelos romanos. Ele teve os cravos fincados em suas mãos, fincado em seus pés. Foi xingado, foi cuspido, foi escarnecido. Ele teve hematomas, ele foi desidratado porque não tinha água. E quando deram água para ele, era vinagre em uma esponja. Ele teve sérias hemorroidas, essas hemorragias tão claras. Essas hemorragias de sua vida trouxe muito sangue. E esses sangues que muitas vezes nós não podemos entender na nossa caminhada. É um sofrimento que nós precisamos libertar. O perdão é uma libertação. O exemplo dado por Jesus, apesar de tudo, Jesus dizia, ó, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Lá em Lucas capítulo 23, versículo 34, fala que Jesus se entregou e nos deu o exemplo do que era perdoar lá na cruz. O perdão é o reconhecimento que só Deus tem o direito de julgar. Não está na minha mão, não está na sua mão o poder do julgamento. Por isso Mateus capítulo 7 diz assim: do jeito que você julgar, você será julgado. Você acha que ao não liberar o perdão, vale a pena perder a salvação? Nossa, Orlando, isso é muito radical. É. Mas, da mesma forma, em Mateus capítulo 7 fala, olha, assim como julgares, vos sereis julgados. Na medida que você medir, eu medirei você. Se Deus hoje fosse dar a você que está aqui comigo nessa live a mesma proporção do perdão que você não libera para as pessoas, a minha pergunta é: você seria salvo? Por isso, nós precisamos perdoar, porque perdão nos liberta. O perdão nos tira ser cativos, escravos de Satanás. O perdão, quando nós liberamos para nos libertar, estamos dizendo, eu assumo o prejuízo. Ok? Eu perdoo. Da mesma forma, quando alguém pede perdão para você, você precisa liberar esse perdão. Porque muitas vezes há pessoas que fazem coisas para nós e nem tomaram ciência do que fizeram. E essa falta de ciência, eles estão seguindo a vida. E nós não podemos ouvir aquele nome que nos deixa com mágoa. Estamos com essa pessoa presa. Nós precisamos libertar o perdão. Perdoar é desativar o mecanismo da violência. Devolver na mesma medida. Porque o que está imperando em nós é a carne. E a carne é, eu não vou perdoar. A carne é, do jeito que fez para mim, eu vou devolver da mesma medida. E não é isso que Jesus nos ensinou. Perdoar é reconhecer as próprias imperfeições, falhas e pecados. Nós não podemos tomar o lugar de Deus e achar que nós temos o poder para julgar aquele que é discípulo não meu, não seu. É discípulo de Jesus. Note o que é interessante. É que nós somos imperfeitos. Tanto é que Jesus, em uma das passagens bíblicas, quando querem apedrejar aquela mulher, levam em praça pública, e Jesus escrevendo no chão, relata aqueles que estão ali loucos para jogar pedras nesta mulher. Foi pego em adultério. Merecia a morte por apedrejamento. Era a lei daquele contexto judeu. Mas Jesus relata o texto bíblico que Jesus diz assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Será que nós não precisamos olhar para as nossas imperfeições? Nesse estudo de hoje, dessa sexta-feira, eu quero dizer para você, o perdão liberta. O perdão tira as amarras. O perdão nos transforma. O perdão nos aproxima do Senhor. Porque ficamos mais parecidos com Jesus. Jesus perdoou. E nos ensinou o que é perdão. Estava ali com as mãos cheias de sangue. Com as mãos cravadas por pregos. E mesmo assim ele perdoou. Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Quando você perdoa, você está falando para Jesus, Senhor, eu entendi o seu perdão. Eu fiz muita coisa errada e o Senhor me perdoou. E para eu ficar mais parecido contigo, meu Deus, eu também vou perdoar.
Perdoar é repetir com o próximo, ou seja, meu irmão, ou até mesmo com o meu inimigo. É repetir com o outro, com o próximo, aquele que está perto de mim, que pode não ser o meu amigo ou meu irmão, pode ser o inimigo. O gesto que Deus fez em Jesus na cruz, perdoando a humanidade e jogando o jugo em cima de Jesus na cruz e mostrando para todos nós o que é perdão, o que é perdoar. Perdoar é uma ferramenta essencial. É oferecer amor quando não há motivo para amar. O perdão é oferecer o outro, seja amigo ou inimigo, que você é melhor, que você está acima dessa atitude humana, que pode parecer para os homens questão de honra, mas para Jesus é uma questão de oferta, de libação a Deus, dizendo: Senhor, eu assumo o risco e eu então estou perdoando. Perdoar é manter abertos os canais onde flui a confiança e também flui o amor. Perdoar é manter o teu coração aberto ou aberto para o Senhor. Perdoar é dizer a Ele: Pai, o Senhor sabe que para mim é muito difícil perdoar. Essa pessoa me manchou, essa pessoa me magoou, essa pessoa me decepcionou, essa pessoa me ludibriou. Mas por amor a Ti, eu vou perdoar. Por amor ao Senhor, porque eu confio em Ti, eu vou demonstrar amor e vou perdoar. Perdoar é uma reação positiva, não humana, para com ofensa, ou seja, para aquele que me manchou e me machucou. Ao invés de uma reação negativa, eu vou agir contra esse agressor, dando a ele aquilo que ele não merece, porque eu também não merecia isso, Jesus me deu. E se Jesus me deu, eu preciso agir assim. Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a ofensa perante a Trindade sobre Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Da mesma forma, a Trindade demonstra também 3 situações que eu preciso entender que a minha decisão agora de perdoar deve ser clara, e para eu não ofender a Trindade, eu vou, em minha atitude, aqui na terra, não magoar o meu Deus, o outro e a si próprio. Sabe por quê? Porque quando nós falamos de perdão, a gente tem a noção do que significa não querer perdoar alguém que nos machucou. Então nós queremos justiça, porque esse me magoou, me caluniou, me enganou, e ele merece o pior, porque ele fez isso comigo. Mas quando somos nós que fazemos, nós queremos misericórdia. Não é assim mesmo? Por isso é importante esse estudo de hoje. Está aí a pandemia, está aí esse Covid. E no século XXI, nunca foi tão difícil trabalhar o perdão. Sabe por quê? Porque nós estamos voltando na época da lei de talião. Eu vou pagar com a mesma moeda. Me machucou? Vou machucar também. Não me perdoou? Não perdoou também. Não me ama? Eu não amo também. Será que é isso que Jesus nos ensinou? Será que é isso que Jesus falou conosco? Quando nós entendemos que essa decisão de levantar e perdoar, nós estamos honrando o nosso Deus, estamos abençoando o próximo, estamos garantindo a nossa salvação. Perdoar é semear misericórdia, graça e amor. Misericórdia
é aquilo que o ser humano dificilmente tem. A graça, principalmente, porque a graça é um favor imerecido. Quando nós entendemos graça, nós gostamos de receber essa graça comum, essa graça de Deus. Porque nós não merecemos, mas o Senhor nos dá. E quando fazemos e perdoamos o outro, nós estamos dizendo para o outro, eu, por amar a Jesus, estou perdoando você. E ao perdoar você, você não merece. Mas eu quero me parecer com o meu mestre. E eu vou demonstrar agora o amor e a graça. Esse estudo, irmão, aconteceu com clareza em muitos momentos bíblicos. Mas a clareza do perdão, o reflexo da nossa adoração e do nosso caminhar cristão, está na cruz. A cruz demonstra o que é perdoar. A cruz demonstra para todos nós, eu libero você para uma nova vida, um novo caminhar, uma nova escolha. Foi isso que Jesus fez. O juízo sem misericórdia não faz misericórdia. A misericórdia sempre será um triunfo do juízo, como diz em Tiago capítulo 2, versículo 13. Quando nós temos mais juízo, no sentido de condenação, e não temos misericórdia, achamos que nós não erramos, somos isentos do erro. Outros erram, mas eu não. Isso é enganoso. É isso que o diabo está fazendo com os cristãos. É isso que o diabo está fazendo com o mundo. Não vou ter misericórdia, eu vou julgar. Eu vou trazer juízo. Não cabe a nós. Não cabe a mim, não cabe a você. Por isso o estudo de hoje, eu quero dizer para você, o perdão liberta. O perdão nos transforma. Perdoar é deixar essa pessoa tão livre. Soltar, ou seja, libertar. Despir de nosso ego. De mandar embora. De atribuir um favor incondicional àquele que nos feriu. Foi isso que Jesus fez. Está difícil perdoar? Está difícil de caminhar nesse perdão? Entenda que o perdão nos liberta, nos deixa livre. Está na hora de você perdoar alguém ou você liberar o perdão para alguém. Enquanto é tempo. Você acredita na Bíblia? Acho que você acredita. Você acredita no que os textos bíblicos, principalmente Mateus capítulo 6 e capítulo 7, fala sobre o perdão e sobre o julgamento? Eu acho que você acredita. A minha pergunta para você é, você está com tanta amargura no teu coração, o mágoa de alguém, e não quer perdoar porque você acha que é justo não perdoar? E pode ser sim. Mas a minha pergunta, e se hoje, você estiver na presença de Deus porque o Covid te pegou e você morreu? Ok? Não é isso que eu quero. Longe disso. Mas imagine essa situação. Vamos conjecturar. O que você falaria para Deus se Jesus, o Senhor, falasse para você? E aí, Orlando? Você não perdoou. Do jeito que você mediu, eu vou medir você. Do jeito que você não quis perdoar, eu também vou perdoar você da mesma forma. Eu não estou sendo injusto com você. Eu estou falando do mesmo propósito e no mesmo patamar. Como seria esse momento quando eu e você estivermos na presença de Deus? Se você acredita em Jesus, se você acredita na Bíblia, entenda que perdoar é rasgar a conta. Perdoar o pecado trouxe para todos nós uma conta. E essa conta, que só podia ser paga não por dinheiro, não por posses, não por títulos, essa conta precisava ser paga pelo sangue puro de um inocente.
E sabe o que Jesus fez na cruz? Jesus olhou para todos os seus pecados e a sua conta e fez isso aqui com ela. E jogou fora. Será que não está na hora de você fazer a mesma coisa com alguém? Se você quer tanto se parecer com Jesus, está na hora de você perdoar. Está na hora de você libertar o perdão. Porque Jesus pagou a conta. Se Jesus pagou a conta, cabe a nós esses dias esperar que o Senhor está voltando. E eu quero, vale a pena, preste atenção no que eu vou falar. Vale a pena você ficar com o coração com tanta raiva dessa pessoa e ir para o inferno? Ou vale a pena você perdoar porque você quer se parecer com Jesus e rasgar essa conta que fizeram contra você e estar na salvação? Qual das duas opções você quer? Eu estou passando aqui hoje, essa tarde de sexta-feira, para dizer para você, nesse estudo, que o perdão liberta, que o perdão nos transforma. Sabe por que é difícil perdoar? Você sabe o que é mais difícil? Por que o perdão é tão difícil para nós que somos seres humanos? Sabe por quê? Porque perdoar é jogar o lixo emocional fora. E nós não queremos jogar fora. E nós trazemos de volta todo esse lixo. E está no lixão do nosso coração, do nosso sentimento. Mas nós esquecemos uma coisa. O perdão é a virtude central do cristianismo. Sem perdão, ninguém será salvo. Não pelo perdão de Jesus. Porque Jesus perdoou. Eu sei que é difícil perdoar. Eu sei que é muito complicado. O perdão é a possibilidade da convivência novamente. Eu sei, não será amizade igual quando era, quando essa pessoa te machucou. Eu sei disso. E é verdade. Precisa reconquistar a amizade novamente. Mas eu pergunto para você, neste momento, que as ofensas que você ouviu ou que alguém fez para você, vale a pena de tudo que você lutou com relação a servir a Jesus? A esperança que você tem? Note que todo pai espera dos filhos respeito, honra. Quando falta isso, vira ofensa. Então é isso que Jesus está querendo de nós. Que nós possamos perdoar, respeitar a Deus, honrar a Deus e viver uma vida sem o apontar de dedo. Vão apontar o dedo para a gente, sim. Muitas vezes queremos e não queremos fazer ou não fazer, apontar o dedo ou não. Às vezes nós caímos nessa tentação e nós criticamos, ofendemos, apontamos o dedo, mas o que todo filho espera dos pais também, ou seja, de você e de mim, é que haja afeto do pai, que haja carinho do pai. Quando isso não acontece, eles se sentem ofendidos. Por isso, meu irmão e minha irmã, viver em Jesus requer abnegar do eu e entender que eu preciso perdoar porque eu sou filho de Deus. Meu Pai, que é o Senhor, me ensinou o que é perdão. Por que eu não aprendo? Por que eu não faço? Por que eu não perdoo? Porque perdoar é perigoso. Porque nós não queremos o nosso eu sair em segundo plano. Nós batemos no peito e falamos, eu não vou levar essa ofensa. Eu perdoo tudo, mas isso não. Eu não quero isso para mim. Não viva assim, meu irmão.
Espero que esse estudo seja para mostrar para você que o perdão é claro nos dias atuais. Mas não porque a sociedade faz. É porque Jesus nos ensinou. E é para hoje. Não é para ontem, não é para amanhã, é hoje. Será que não está na hora de você pegar o telefone, que você tem condição, de ligar para essa pessoa e dizer a ela, olha, me perdoe, porque eu errei. Sabe que a falta de perdão, muitas vezes, traz para todos nós amargura e enfermidades. Tem muita gente morrendo. E muitas vezes não é nem pela doença que está triste. A doença sim, deixa você triste, cabisbaixo, abatido, eu sei, são sintomas da doença. Mas essa doença de hoje está pegando o pessoal de surpresa e mostrando, olha, se você estiver entendendo essa doença, é uma oportunidade que Deus está dando para todos nós trabalharmos o perdão. Tem muita gente que chora no leito da enfermidade, ficam desesperadas por falta de perdão, sabia? Porque o seu coração e a sua mente está marcado pelas ações que fizeram durante a vida. Não amaram, não disseram, não caminharam junto, não abençoaram vidas. E quando a morte chega, ela leva embora, de uma vez por todas. E você vai estar lá, dando conta do que você fez. A falta de perdão dá ao diabo, como diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, uma reivindicação legal para deprimir a pessoa. E a depressão muitas vezes nos leva à morte, já dizia Paulo. Se nós entendemos esse estudo que o importante é perdoar, porque o perdão nos liberta, nós não daremos essa legalidade ao inimigo. Porque nós perdoaremos. Porque nós amaremos. Porque nós queremos nos parecer com o Mestre Jesus. E Jesus demonstra no momento mais difícil do sofrimento, da agonia e desespero da cruz, o que é perdão. A falta de perdão desenvolve um câncer na alma, por isso que nós não perdoamos. Está no nosso consciente, o inconsciente, no coração, e muitas vezes vai matando uma pessoa por dentro e essa morte é lenta. Porque o perdão prejudica o nosso relacionamento com Deus, prejudica o nosso relacionamento com o próximo. Em Mateus capítulo 18, verso 34, assim que você tiver oportunidade, também leia esses textos que eu passo para você. Por isso é a razão do estudo. Olha que interessante. Quem não perdoa se coloca debaixo da ira de Deus. Está lá em Mateus capítulo 18, verso 34. Leia lá. Sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que diz. Quem não perdoa está impedido de ser perdoado por Deus. Em mesmo Mateus capítulo 18, do versículo 32 ao versículo 35. Então, meu querido, quando nós entendemos que nós precisamos perdoar, nós devemos ter misericórdia e compaixão. O Senhor espera isso do servo fiel. Ou seja, é você aí que eu estou dizendo, que é o servo fiel de Deus. Sei que você vai perdoar. E se você não tem nada para perdoar, viva assim, com a certeza que você pode perdoar e libertar o perdão. Liberar esse perdão. Libertar o seu coração da mão do inimigo. Porque muitas vezes a falta de perdão tem alimentado espíritos malignos, trazendo cativos em nosso coração as mágoas, amarguras e ressentimentos
Se você tiver oportunidade, leia lá em Efésios capítulo 4, versículo 31 e versículo 32, que você vai ver o que eu estou dizendo. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre todos nós. Perdoe, porque Cristo te perdoou. Ame, porque Cristo também te amou. Libere perdão, porque Cristo também liberou. Quem não perdoa, destrói a ponte que um dia irá passar também para esse outro lado. Sabe por quê? Se você ainda acha que foi magoado e você não quer liberar perdão ou você não quer pedir perdão porque essa pessoa te fez, um dia você vai cruzar essa ponte e também vai machucar e magoar alguém. E você vai querer o perdão. E essa pessoa vai lembrar, nossa, mas esse também tem facilidade de pedir perdão. E para eu ser igual a Jesus e parecer com Ele, eu também vou perdoar. Quem não perdoa se torna prisioneiro do seu passado. Quando você tenta pagar o mal com o mal, o mais prejudicado sempre será você. Não é o inimigo, não sou eu. Sabe qual a importância para você entender do perdão? É que o perdão é importante para a vida espiritual, porque envolve o amor. Tem algum texto maior que Jesus fala do amor do que a cruz? Quem não perdoa afronta a sua própria capacidade de amar, porque amor é uma escolha. Amor é uma decisão. O perdão é da mesma forma. O perdão é uma escolha. O liberar perdão também é uma decisão. Quando você perdoa alguém, você tem frutos. Mas quando você não perdoa e nem é perdoado, você constrói um muro entre você, eu e o irmão ou a outra pessoa. É isso que Jesus quer? Será que é isso que Jesus quer? Tem muita igreja sendo destruída por falta de perdão. Tem muito casamento sendo destruído por falta de perdão. Tem muita família sendo destruída por falta de perdão. É tão interessante isso, meu irmão e minha irmã, que o perdão liberta. Porque Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte, no versículo 7 e versículo 8 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas, Orlando, o que isso tem a ver com o perdão? O perdão é um ato de misericórdia. O perdão é um ato de amor. E quando você orar hoje, ore pelo perdão. Ore para que você consiga perdoar. Entrega no altar de Deus essa ofensa. Entrega nas mãos de Jesus, porque essa pessoa dará conta para Deus e não para você. Eu e você não temos poder para trazer a sentença para esse. Mas o Senhor tem. E o pior de tudo, você sabe por que a justiça de Deus é melhor? É porque a justiça de Deus jamais falhará. Em Marcos 11:25 diz que: E quando tiveres orado, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Tenha em seu coração, meu irmão e minha irmã, a certeza do perdão, porque o perdão é um fruto do amor. E esse amor nos aproxima de Deus, para nós ficarmos mais próximos e parecidos com Ele. O perdão revela a liberdade que temos dentro de nós e nos liberta. Perdoando,
que se é perdoado, somos conduzidos para uma vida eterna porque agimos no perdão. Perdoe sempre. Não vou dizer para você que você deve perdoar e essa outra pessoa vai continuar fazendo e toda vez você tem que perdoar, assim como a dúvida de Pedro, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Jesus está falando, não, sempre perdoe. Eu não estou falando para você ser tão bobo de sempre estar com essa pessoa, ela sempre te magoar. Sabe o que você tem que fazer? O perdão liberta você dessas mágoas. E você vai dizer, Senhor, toma conta dessa vida. E liberta. Não precisa ser conviver. Não precisa ser querer o mal. Porque essa pessoa por si só está fazendo mal contra ela mesma. Ela não está perdoando. Ela está magoando. Lembre-se que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O perdão nos liberta, meu irmão e minha irmã. E eu quero terminar esse estudo de hoje dizendo que o perdão liberta, porque Deus é maior que os nossos problemas. Enquanto choramos pelos nossos erros ou por erros de alguém, Ele nos abraça. Perdoa ainda mais as nossas ações e nos dá chance também de parecer com Ele e fazer isso com os outros. Pense que quando você agir, você deve se parecer com Jesus. E essa ação deve refletir o amor e a misericórdia de Deus. Porque sem misericórdia, sem coração limpo, ninguém verá a Deus. Espero que esse estudo de hoje, de sexta-feira, esteja trabalhando no meu e no seu coração e que nós possamos cada vez mais melhorar, dar frutos do Espírito Santo. E esses frutos são o contramão do mundo. Porque o mundo diz, não perdoe, devolva na mesma moeda, faça do mesmo jeito. Mas a palavra não diz isso. A palavra caminha totalmente na visão contrária do mundo. Se você quer ser o primeiro, você deve ser o último. Se você quer ser abençoado, abençoe primeiro. Se você quer ter prosperidade, seja próspero com o outro primeiro. Se você quer que Deus te abençoe, abençoe sempre. Trabalhe o perdão sempre. Libere o perdão sempre. Porque aí você vai crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. A alegria de estar liberto desse peso da ignorância espiritual. E você será bem mais parecido com Jesus. Muito obrigado, meu irmão, por essa sexta-feira, por esse estudo, dizendo a você, guarda no seu coração, o perdão nos liberta. Nos liberta do dedo do inimigo, nos liberta do dedo de Satanás, a legalidade ele não tem na nossa vida, a falta de perdão não vai nos levar a sucumbir a esse sistema que o mundo tem. Nós vivemos em Jesus. Nós precisamos trabalhar o perdão. Perdoe aqueles que te ofenderam. Libere o perdão se você tiver frente a frente com aquele que fez alguma coisa para você, mas você acha que ele que tem que pedir perdão, mas tome um ato primeiro, decida primeiro e perdoe primeiro. Não espere vir até você e perdoar ou pedir perdão. Faça você é servo de Jesus. Jesus morreu na cruz e deu exemplo. Não precisa de exemplo maior do que Jesus. O único exemplo máximo dessa vida é Jesus. Ele é o nosso exemplo. Perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, porque talvez essa pessoa nem sabia o que estava fazendo. Porque quem ela estava magoando verdadeiramente era o Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus abençoe a sua vida.
você que é de São José, Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Jacareí, Sorocaba, que Deus abençoe sua vida, que você seja abençoado pelo Senhor. E eu espero em nome de Cristo que você pratique esse perdão. Se você se trouxe esse estudo agora, no seu coração e na sua mente, alguém que te magoou, ou se você magoou alguém, liga para ele. Peça perdão a ele ou ela, eu não sei. E diga, olha, eu quero pedir perdão para você. Talvez você veja um espanto na cara da outra pessoa, ou talvez se for por telefone, um espanto na voz. Por quê? Nossa, porque você me magoou aquele dia e eu tive um sentimento tão ruim contra você. Fiquei muito irado contra você. Até desejei coisas ruins para você. E então eu quero pedir perdão pelo que eu fiz. Só assim teremos uma igreja forte, uma família forte. Irmãos que estão vivendo hoje precisam trabalhar esse perdão, porque o Senhor está voltando. Que Deus nos abençoe. E muito obrigado você que me deu a oportunidade de ir até a sua casa, até a sua cidade, e levar uma palavra dizendo a você, meu querido irmão e irmã, o perdão nos liberta. O perdão nos deixa livre. O Senhor rasgou a fatura e nós temos a oportunidade de caminhar em Jesus, dando exemplo para essa sociedade, o que é o amor. Que Deus nos abençoe e nos oriente e nos guarde. Espero você cada vez mais nessas lives, amanhã à noite às 19 horas, o culto no domingo às 9h30 da manhã. Eu queria que você, se você tiver oportunidade, compartilhe esse estudo também, porque há muitas famílias precisando do perdão, de trabalhar no perdão. Domingo nós teremos o culto dominical às 9h30 da manhã lá na igreja. Eu estarei lá levando a palavra de Deus para você, para nós adorarmos a Deus juntos. E eu queria convidar você a estar comigo lá, porque eu tenho uma notícia para você. O texto de domingo, eu queria trabalhar com você as notícias de hoje. Então, se você quer adorar a Deus, eu convido você a estar comigo lá. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você compartilhe essa live em nome do Senhor e que você possa também me dar uma ajuda. Se inscreva lá no canal do Orlando Valini no YouTube. Lá você pode compartilhar essas mensagens. Lá você pode compartilhar, porque os vídeos dessa mensagem daqui a pouquinho vai estar lá. Você pode compartilhar também lá. Em nome de Jesus. Grande abraço a todos vocês. Um abraço de verdade. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Um ótimo final de semana. Ore pelo Brasil, porque o Brasil precisa da nossa oração. E que o Senhor perdoe esses governantes aí que estão tendo atitudes que estão machucando muita gente. Que o Senhor venha perdoá-los em nome do Senhor. Fica com Deus, grande abraço. Até o final de sexta-feira agora, finzinho de tarde, noite, cheia da graça de Jesus. Fica com o Senhor. Eu queria encerrar essa live orando por ti, por você, em nome de Jesus. Pai Celeste, nós agradecemos, Jesus, por essa tarde que o Senhor nos concede. Obrigado por esse estudo, Pai. Nos ajuda a perdoar, porque o perdão nos liberta. Nos encha de graça, nos encha de misericórdia, nos ensine a perdoar e que possamos caminhar, Pai, na nossa vida enquanto estamos aqui na terra, trabalhando o perdão, o amor e a misericórdia. Que em nome do Senhor, que esse estudo que nós conversamos agora, nessa sexta-feira à tarde, venha atingir o coração daquele que não consegue perdoar ou não consegue liberar perdão. Dá força, Pai. Impulsiona para que esse dê um passo para pedir perdão e também liberar esse perdão. Nós agradecemos, entrego todos que estão aqui comigo no teu altar e que o Senhor venha abençoar a cada um. Em nome do Senhor Jesus é que eu louvo e agradeço. Amém. Fica com Deus. Grande abraço a todos vocês. Conto com você amanhã às 19 horas em nome de Jesus. Grande abraço.